A gente tem uma empresa muito difícil, né, de conseguir realmente tirar esse saldo de gols, mas eu acho que a gente não tem que pensar nisso no momento. Perdemos um jogador importante, que é o Mandaka, no meio campo, por lesão, e a gente fez várias tentativas, mudando jogadores, modo de jogar, e a gente vai chegar no momento ali e escolher a melhor formação, né? Então a gente tá bem preparado para 2 ou 3 alternativas. Hoje a gente vai finalizar isso e vai decidir. Hoje no final do treino, mais ou menos, a gente vai estar encaminhado qual será o modo, a estratégia e até as características dos jogadores que a gente vai utilizar. O Jean retorna, né? Ele estava jogando titular, mas isso não quer dizer que jogue, porque, como eu disse, a gente tem alguns modos de jogar diferentes, né, utilizando ele, às vezes sem ele, então a gente está analisando um pouquinho. E o nosso objetivo não é pensar realmente no momento em tirar esse saldo de gols, até porque, indiferente do que a gente fizer aqui, se o Caxias for lá e não perder o jogo, tudo que foi feito aqui no Jacone é irrelevante para a questão classificação. Então nós temos que focar em fazer o nosso jogo, tentar fazer uma ótima apresentação na frente do nosso público e procurar os 3 pontos. Depois, o saldo de gols ou como vai vir, se vai acontecer alguma outra coisa, será só no final dos 90 minutos que a gente vai ter certeza do que nos aguarda para o futuro do Campeonato Gaúcho. Com o intuito de tornar o time mais agressivo e também no jogo contra o Esportivo, você utilizou o Emerson Santos no meio campo, naquela dúvida que a gente até debatia aqui se você utilizaria um meia, um atacante optou pelo Emerson Santos. Ele te deu essa condição naquele jogo? O Emerson fazia um tempo que não vinha jogando, ele conseguiu manter um bom ritmo por uma boa parte do jogo, né? Então ele mudou depois um pouquinho pela saída do Mandaka, ele teve que passar de primeiro para segundo, né? Avançar um pouquinho mais. E a gente colocou o Kelvin, que também é um jogador que fazia 1 ano ou até mais sem jogar, então a gente perdeu um jogador, a gente teve que fazer 2 mudanças com 2 jogadores que não tinham um grande ritmo de jogo. Mas ele correspondeu muito bem, para mim fez um ótimo jogo, até quando conseguiu manter a condição física. Então o Emerson é um jogador importante para nós, pela questão que tem uma grande qualidade no passe e também tem essa parte de ser um jogador agressivo, que faz a gente ter uma força maior de recuperar a bola no meio campo e, acima de tudo, no campo adversário, que é o que a gente está procurando trabalhar, procurar recuperar essa bola no campo adversário para percorrer menos campo possível para chegar a finalizar jogadas. O Brasil de Pelotas é uma equipe que atuou nesse meio de semana, né, e veio numa sequência também de jogos um atrás do outro, né, Dailton? É possível tirar proveito dessa situação de desgaste do Brasil e como atuar com uma equipe que tem como característica a marcação? Com certeza, quando acumulam jogos, né, tem um desgaste físico e psicológico também, mas tem o outro lado, né, que eles conseguiram os objetivos que eles estavam procurando. Então isso tem um entusiasmo, tem aquela confiança, né, que uma equipe precisa. Então eles vão vir aqui com certeza motivados. De lado do desgaste, é uma equipe que é habituada a jogar bem compacta, que sabe se defender muito bem e sair com grande velocidade nos contra-ataques. É muito bem treinada, então a gente tem que ter muita atenção. O que a gente tem que fazer é aumentar o ritmo do jogo. Quando você joga com uma equipe que se defende bem, a bola tem que circular muito rápido e nós temos que ser muito agressivos para recuperar a bola. Quanto menos tempo a gente ficar correndo atrás do adversário e deixar o jogo no ritmo mais baixo, mais fácil para nós se torna esse ritmo ficar mais alto e dificultar também a questão física do adversário, porque essa aí é relevante, né? A questão do desgaste se o jogo não é jogado em grande intensidade. Isso é a primeira coisa que a gente está trabalhando dentro do nosso grupo, é aumentar a intensidade do jogo, acima de tudo a circulação da bola, que a gente fique com pouca referência para o jogador que tem a bola, né? Que essa bola seja jogada a 2 toques, o mais rápido possível de um lado ao outro e infiltrações nas linhas defensivas. É um trabalho, precisaria de mais tempo, mas a gente já evoluiu bastante. Eu acho que isso é uma demonstração no jogo contra o Esportivo, onde a gente finalizou muito ao gol. E isso é uma nota positiva. A gente tem que corrigir algumas coisas, mas é o trabalho do dia a dia. E acho que nós vamos chegar ainda melhores do que nós fomos para Bento aqui no jogo de sábado contra o Brasil.
E a gente debate muito a questão da agressividade, mas naquele jogo contra o Esportivo você promoveu uma mudança na defesa com a entrada do Walsh, né? E mesmo assim, algumas situações de perigo o adversário criou. A defesa para ti já está alinhada, tende a ser repetida com essa formação? O Walsh entrou muito bem, fez gol. O outro jogador, né? Vamos repetir, a gente ficou mais um jogador por muito tempo sem jogar, então são jogadores que precisam de ritmo de jogo. A gente está tentando fazer isso, dar esses jogadores. É um jogador que tem grande qualidade no passe. Então ele vai ajudar a gente também na fase de construção do time. O Felipe vinha jogando muito bem, né? Era um jogador pelo lado esquerdo, pé canhoto, isso ajudava, grande posição física, mas a gente optou no jogo contra o Esportivo de ter um jogador que dá uma qualidade maior na construção de jogo. A gente está vendo com os dois, como eu disse, a gente está trabalhando os dois. O Walsh está trabalhando muito bem, fez uma ótima semana de treino, assim como o Felipe. E a gente vai decidir realmente hoje, no final do treino, a equipe mais ou menos ideal para a gente chegar na melhor condição para esse jogo contra o Brasil, que eu acho que o importante é isso. A gente chegar numa grande condição para esse jogo, com confiança do que a gente pode fazer e não deixar o Brasil gostar do jogo, ditar o ritmo desse jogo. Esse jogo tem que ser ditado pela nossa equipe. A velocidade da bola, a velocidade da agressividade, o jogo tem que ser um jogo de altíssima intensidade. Só dessa forma a gente vai colocar em dificuldade uma equipe que se defende tão bem como o Brasil. Nos últimos jogos, o David da Hora marcou 3 gols em 2 partidas, né? Em 3 tempos, digamos assim, visto que ele entrou no segundo tempo contra o Caxias. E nos gols ele tem ido comemorar contigo, te abraçar, né? Como é que foi a confiança que tu passou para esse atleta? Como é que foi as conversas também para que ele conseguisse ficar mais perto do gol e fazer os gols? Isso é importante a gente tentar aproveitar do melhor modo as características de cada jogador. O David é um jogador que tem uma grande capacidade de ataque à profundidade. Ele realmente vai muito bem nos espaços e ele tem que trabalhar nisso. Vir menos no centro do jogo, porque ali fica mais difícil encontrar os espaços, tem que ser um jogo mais rápido e a gente não aproveita a melhor qualidade dele, que é a velocidade nesses espaços nas costas dos defensores. A gente organizou um pouquinho, melhorou os movimentos dele, eu acho que ele conseguiu render muito nesses jogos. Ele fez 2 gols, mas contra o Caxias ele teve uma ou 2 outras finalizações, contra o Esportivo finalizou mais. Então a gente está conseguindo levar mais jogadores às finalizações, isso que é importante, porque antes a gente estava muito limitado ao Rodrigo. Hoje mais jogadores finalizam em gol e isso que a gente está tentando trabalhar, né? Porque não é importante quem faça o gol, mas que o Juventude faça o gol. Então a gente está procurando evoluir os jogadores dentro da melhor característica para eles.